Salve galera, tamo aí começando mais um vídeo do canal e hoje um assunto muito legal, um assunto muito especial. Tá na hora da gente conversar sobre Roma Antiga. Roma Antiga no canal hoje. E para começar a falar sobre a história de Roma Antiga, vamos começar do começo, não é mesmo? A fundação da cidade de Roma. Sabe como que Roma foi fundada? Vamos lá, vamos ver isso aí. Olha, tem dois tipos de possibilidade de explicação. Primeiramente, a gente tem uma explicação mitológica. Os próprios romanos, próximos ao ano 1, a nossa era, né, na época do inicinho ali do Império, eles desenvolveram uma explicação mitológica sobre a fundação de Roma, que está lá na Eneida. Eneida foi escrita pelo poeta Virgílio. Então o poeta Virgílio trabalha com a história da Guerra de Troia e que na Guerra de Troia uma família sobreviveu, a família do Enéas. E o Enéas, este cara que participou da Guerra de Troia e sua família, eles fogem dos gregos e chegam até onde fica a Península Itálica, e lá na Península Itálica conhece os povos locais, né, os povos originais da Península Itálica, e ali há o casamento com mulheres desse pessoal, e aí vai ter toda uma descendência do Enéas, vão passar muitos e muitos séculos, até que tem Rômulo e Remo. E esses dois irmãos seriam os fundadores da cidade de Roma. Antes eles tinham sido abandonados às margens do rio Tibre, quando criancinhas ainda, quando nenês, mas não morreram porque foram amamentadas por uma loba. E aí sobreviveram, cresceram, fundaram a cidade de Roma, até que o Remo ficou sabendo que Rômulo seria o primeiro rei de Roma, ficou com ciúmes, provocou o irmão, e nesta briga o irmão Rômulo matou Remo. Portanto, Rômulo seria o primeiro rei de Roma na ficção, na Eneida de Virgílio. Também há a explicação um pouco mais real, um pouco mais arqueológica, então a explicação arqueológica, em que, na verdade, é a mesma questão lá que você estudou no período grego. Você viu a invasão dos povos indo-europeus. Então vieram povos nômades, povos indo-europeus, que por volta do século VIII, na mitologia a data da fundação de Roma é 753 a.C., portanto, ali próximo ao século VIII a.C., os povos indo-europeus que chegaram em muitas migrações na Península Itálica se misturaram com os povos originais e desses povos ditos latinos, sabinos, sanitas, úmbrios, oscos, vamos chamar genericamente de italiotas. Esse pessoal formou uma cidade-estado na região do Lácio, às margens do rio Tibre, chamada Roma. Atentem-se pela data de fundação de Roma, bem parecida com a data de fundação de Atenas, por exemplo, século VIII a.C. Então, você pode optar pela explicação mitológica ou pela explicação arqueológica. Lembrando que o norte da Península Itálica, então o centro tem Roma, né, seus domínios regionais, e o norte você tem o povo etrusco, então o norte etruscos, e o sul você lembra, né? Você lembra, o sul, Magna Grécia, Magna Grécia. Então, pensando na cidade-estado de Roma, há uma primeira etapa da cidade-estado de Roma, que é a monarquia. Monarquia, 753 a.C. até 509 a.C. Então, esse período aproximado aí de 250 anos da época monárquica. Bom, o que podemos falar da monarquia romana? Vamos começar contando para você como que era a divisão social em Roma. Então, divisão social em Roma, fica atento aí, ó. Patrícios, veja, patrícios vem de pater. Lembra o pater na aula de Grécia? Pois é. Então, as tribos romanas, vamos dizer assim, as tribos latinas, podemos chamar de cúrias. Então, elas se fundiram e formaram a cidade. Realmente, cada cúria tem os seus patriarcas,
seus paters. Então, os patrícios são realmente a elite, a oligarquia agrária, né, latifundiária de Roma. Eles são os nobres, é a nobreza. Bom, se você não é nobre, você é o quê? É uma pessoa simples, comum. O comum é o plebeu. Então, ou você é a minoria, a oligarquia, a nobreza, que é patrícios, ou você é uma pessoa comum, você é o plebeu. Agora, presta atenção no seguinte. Havia uma massa de plebeus muito empobrecida, quase sem grandes oportunidades da vida. Essas pessoas passam então a se submeter ao patrocínio, a um patronato. Você tem patrões, patrícios. Essas pessoas então se submetem ao domínio de patronos, que são geralmente patrícios, mais ricos, abastados, poderosos, e se tornam os clientes destes. Então emerge uma camada chamada os clientes. A clientela é muito importante. As pessoas poderosas, quanto maior sua clientela, maior seu poder. Então, pode ser também que um estrangeiro sem direitos também aceite se tornar um cliente, especialmente dos patrícios. Portanto, patrícios, plebeus, clientes e tem a camada também dos escravos. Inicialmente, escravos por dívida, também pela guerra, né? Mas principalmente escravos por dívida. Pessoas muito endividadas preferem então migrar para a clientela do que tornar-se escravos. No começo poucos, viu gente? Mas depois lá na República, na expansão romana, o modo de produção se torna modo de produção escravista. Beleza, essa é a sociedade. E na monarquia, como que é a administração da cidade? Bom, se é monarquia, tem a figura do rei, não é isso? Supostamente, pela tradição, houve 7 reis de Roma. Hoje, a gente sabe que os 4 primeiros foram lendários, tipo o Rômulo, certo? E os 3 últimos, atenção, os 3 últimos, eles provavelmente existiram mesmo, foram de verdade e eram etruscos, aquele povo do norte, que de alguma forma, em algum momento, dominou a cidade e impôs a figura do rei. O que o rei fazia? O rei, na verdade, ele era eleito e vitalício, uma vez eleito para sempre. Quem o elegia? Uma assembleia dos patriarcas, dos patrícios. A assembleia curiata, lembra, as cúrias se fundiram e formaram a cidade de Roma. Então a assembleia curiata elege o rei é vitalício depois de eleito. E o rei preside essa assembleia. Portanto, o rei, ele meio que determina o que vai acontecer nessa assembleia e determina as leis que serão aprovadas e executadas na cidade de Roma. Há uma camada dos 300 homens mais ricos e poderosos de Roma. Eles aconselham o rei. Como, na verdade, esses 300 homens são todos homens muito velhos, a gente fala que eles são senis. Portanto, senis, senilidade, seniors, Senado. Então, o Senado, os 300 homens mais poderosos de Roma, nesse momento da monarquia, aconselham o rei. Beleza. Agora vamos recortar a história aqui, ó. O 7º rei chamava-se Tarquínio, o soberbo. E Tarquínio tentou passar por cima do Senado, passar por cima da Assembleia Curiata e tentou concentrar o poder. Na medida que ele caminhou para aquilo que a gente vai chamar de tirania, os senadores, os patrícios, o expulsam da cidade e vão proclamar um novo tipo de governo. Esse novo tipo de governo é a República. Então, se liga na República. A República rolou de 509 a.C. a 27 a.C. Uma história muito importante e muita questão do vestibular está nessa parte da República. A sociedade, ela permanece a mesma, tá bom? É a mesma, patrícios, plebeus, clientes e escravos. O que muda é a administração. Sai fora a figura do rei, evidentemente, e a Assembleia Curiata, ela ganha funções meramente religiosas. De fato, o Senado infla o seu poder. E o Senado é aquele que faz as leis e fiscaliza o cumprimento das leis. E atenção, os senadores se enxergam portadores da defesa dos valores republicanos.
Agora você vai aprender o que é uma república. Em latim, república significa res publica, que é a coisa que é de todos. Veja bem, o governo republicano é o governo que cria cargos e esses cargos eles têm um rito. Este rito do cargo é proteger o patrimônio público. Se recolhem impostos a serviços públicos, a prédios públicos, a locais públicos. O governo republicano cuida exatamente desse patrimônio, que é o patrimônio de todos, o patrimônio público. E os cargos que se criam são justamente para zelar pelo patrimônio público. Esta é a ideia da república. E os senadores se veem, portanto, os portadores e defensores desses valores. A pior coisa seria aparecer uma pessoa que concentraria o poder e governaria sozinha, como um tirano. E o Senado seria, então, aquele instrumento que impediria isto e valeria, portanto, o governo de todos. Atentem-se, uma coisa é Estado, outra coisa é governo. Veja, Estado egípcio, lá na antiguidade, forma de governo, monarquia teocrática. Lembra, Atenas era uma cidade-estado, chegou a ter uma forma de governo democrática. Então, Roma, o Estado romano, forma de governo, nesse momento, republicano. O governo que zela pelo patrimônio público. Quando você pega aquilo que é público e torna particular seu, você está cometendo um comportamento não republicano. Você está confundindo o interesse privado e você deveria zelar pelo interesse público. Muito interessante isso. Bom, professor, quais são então os cargos? Porque eu já entendi que o Senado faz as leis e fiscaliza o cumprimento das leis. Né? Quais são esses cargos? Os romanos chamavam esses cargos de administração do mundo republicano de magistraturas. O magistrado mais importante, portanto aquele que vai executar as leis formuladas pelo Senado e fiscalizadas pelo Senado, é o cônsul. Então todo ano se elegem 2 cônsules. Eles são chefe de Estado em Roma. Bom, nesse curso honorífico das principais magistraturas, cônsul é o primeiro. O segundo lugar temos o pretor. Então os pretores são aqueles que cuidam da justiça. Até hoje a balancinha dos pretores representa o direito, não é? O direito romano que é tão importante na nossa sociedade. Depois você vai ter também os censores. Os censores são os caras que cuidam da moralidade pública e também fazem o censo, né? Contam o tamanho da população. Então esses 3 magistrados são os mais importantes na República Romana. E eles eram eleitos por uma assembleia, uma vez por ano, que era realizada no Campo de Marte, além dos muros romanos, chamada de Assembleia, atenção, Assembleia Centuriata. Então, Assembleia Centuriata, uma vez por ano se reunia, a centúria é a fileira de 100 homens. Aí você tem desde a fileira do patrício mais poderoso até a fileira do plebeu mais pobre. Entre os plebeus havia até uma divisão, né? Plebeu de primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, quarta categoria, quinta categoria. Você até hoje usa essa expressão, nossa, isso aqui é de primeira categoria. Isto aqui é de quinta categoria. A quinta categoria era o plebeu mais empobrecido. Essas fileiras faziam as votações e elegiam esses principais cargos magistrados. Aí está a importância da clientela. O patrício que tivesse a maior clientela poderia então ter o maior número de votos dentro da camada maior, que é a camada dos plebeus. E aí controlava as eleições. Então, em geral, se diz a tradição que se formavam 98 fileiras que votavam em favor dos patrícios, dando aos patrícios o monopólio dos cargos. E apenas 95 fileiras votavam em favor dos plebeus. Então os plebeus ficavam afastados, né, alijados desses principais cargos. Havia também uma assembleia mais local, uma assembleia tribal, né? No local onde você vive, você é vinculado a uma determinada tribo que fundou a cidade-estado de Roma. Nessa assembleia tribal, você elegia magistrados menores, como os questores, que cuidavam das finanças públicas, e o edil,
que cuidavam da manutenção dos prédios públicos. Beleza. Então você acabou de aprender que os plebeus estão de fora dos principais cargos. Nesse sentido, haverá revoltas plebeias. Então essas revoltas plebeias, ao longo dos séculos 5, 4 e 3, vão fazer com que eles ganhem muitos direitos. Eles vão se insinuando e ascendendo socialmente. Então algumas leis são famosas, não é? Primeiramente, por exemplo, surge a ideia de que há um tribuno da plebe, um magistrado para a plebe. Esse cara executa o plebiscito, que são as leis que podem ser executadas dentro do mundo plebeu. Embora nesse momento, no século V e IV, o Senado pudesse vetar essas leis. Há também o primeiro código de leis escritas em Roma, também no século V a.C., a Lei das 12 Tábuas, que foi influenciada pelo Código de Solon, lá em Atenas. Também surge uma lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus, que é a Lei Canuleia. Então, agora, nesse momento, o plebeu poderá, caso consiga um bom acordo, com algum patrício decadente, né, porque tem o sobrenome, tem o prestígio, mas talvez esteja sem dinheiro, e então pode haver um acordo entre um casamento entre patrícios decadentes e plebeus de primeira categoria, e aí os plebeus vão conseguir alguns irem subindo socialmente, certo? No século IV surge a Lei Licínia, que diz que um dos cônsules, pelo menos, será um plebeu, e também surge no século III a Lei Hortência, que diz que a decisão do plebiscito agora será para toda a sociedade romana. Gente, paramos agora essa aula, estamos aí na República, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a expansão romana durante a República, as consequências dessa expansão romana e a crise que vai levar ao Império. Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? E tamo junto!